Bocejar enquanto estamos conversando com alguém é perda de energia? Esse é um assunto bastante simples, mas que gera muita dúvida na cabeça das pessoas. Mas o importante não é nem saber se realmente alguém está puxando energia ou não, é entender o porquê isso acontece, né? Então esse é o Papo de Corredor. Hoje nós vamos falar sobre o tal do bocejo, né, como dispersão de energia. Bom, essa é uma dúvida recorrente, aconteceu recentemente, inclusive, lá no centro onde eu trabalho, com pessoal que inclusive já atua bastante tempo com espiritualidade, mas sempre fica, né, uma dúvida ou outra de coisas que a gente sabe que existe, mas muitas vezes não entende o porquê. Na verdade, assim, o bocejo, ele nada mais é do que uma mecânica do nosso próprio físico, né? Quando a gente está cansado, por exemplo, fica noites sem dormir ou está dormindo sequencial, né? Várias noites dormindo mal ou descansando pouco, a gente começa a ter crises, né, de bocejo, exatamente porque é uma forma do nosso corpo dizer para nós que nós estamos sem energia, que está no momento de nós fazermos a reconexão, né, tanto no plano espiritual quanto o descanso do corpo físico, para que a gente possa se reenergizar. Então ele nada mais é do que um aviso de que estamos com baixa energia. E aí cabe a nós, né, identificar quais são os aspectos que pode estar gerando desse bocejo. Então, por exemplo, eu venho numa jornada muito pesada de trabalho, tenho trabalhado muito, descansado pouco, naturalmente o meu corpo vai começar a utilizar dessa ferramenta para poder me avisar de que eu preciso realmente descansar, né? Talvez eu esteja estressado, talvez eu realmente esteja precisando de sono, então algo no meu dia a dia, no meu corpo está faltando energia e ele vai me avisar. Se o aspecto não é de sono, eu estou dormindo bem, eu tenho uma vida regular com isso, eu não estou desgastado energeticamente por conta de trabalho, qualquer outra coisa, muito possivelmente pode ser um desgaste energético pelas questões energéticas, pelas questões espirituais. Mas cabe a nós olharmos isso primeiro, porque o que acontece? Quando a gente dorme, o nosso corpo em si entra no modo economia de energia, né? Ele vai deixar as nossas funções vitais funcionando, então bombeamento de sangue, uma série de outras coisas, digestão, vai ficar um pouco mais lenta, mas continua fazendo. Então ele vai deixar o nosso processo do corpo físico vivo, né, funcionando para que a gente não desencarne, mas ele vai reduzir todo este padrão para que ele gaste menos energia, e a energia que o nosso perispírito, nosso espírito, até a alimentação mesmo física que nós colocamos no organismo, vai começar a nutrir e fazer toda a recarga de energia que nós precisamos. Nós temos duas fontes muito fortes de energia, né? Que é a energia que a gente chama de prana. Quem quiser depois entender um pouco mais sobre esse aspecto, em breve eu vou fazer um vídeo sobre o que realmente é o prana e como ele funciona, mas é a energia, né, que está em tudo, né, que permeia tudo, basicamente aquilo que nós chamamos de Deus, né, a energia divina, ela penetra nos alimentos e ela se transforma ali junto com os nutrientes, tudo que existe ali. Então, quando a gente consome, o nosso corpo vai fazer a distribuição de energia e de alimento para que a gente possa acordar revigorado. É claro que se a gente bater uma feijoada meia-noite, a gente não vai conseguir fazer isso porque o organismo vai entrar num estado de lentidão para ele poder se curar, se recuperar, e ele não vai conseguir digerir isso. A gente vai acabar acordando mais cansado do que muitas vezes a gente dormiu. É importante saber, neste momento é o momento em que o nosso organismo vai começar a puxar as energias dos alimentos. E quando a gente dorme, a nossa aura dilata. Nesta dilatação de aura, muitas vezes o nosso perispírito com o duplo etérico se deslocam um pouquinho, onde ele sai do físico e ele começa a expandir mais a aura dele e entrar em contato com as energias que existem no plano sutil. E dessa forma a gente começa a recarregar as energias pelo próprio nosso corpo astral, e jogando tudo isso e nutrindo o nosso físico também, botando energia nele, porque a gente
precisa, né, de energia vital para viver, né? Tem o Wagner Borges, que eu gosto bastante, quem quiser procurar assuntos sobre projeção astral, ele sempre fala, né, que a gente pode viver sem beber água por vários dias, a gente pode viver sem se alimentar por vários dias, mas a gente não consegue viver sem respirar, né? Porque a respiração é o prana mais puro que a gente consegue ter aqui dentro do nosso plano sem sair do físico, né? Então é a forma como a gente consegue se carregar ao longo do dia, e quando a gente descansa, a gente sai do corpo, às vezes alguns centímetros, às vezes realmente o nosso espírito vai fazer outros trabalhos ou vai realmente para uma colônia se recarregar, mas a gente consegue ter uma noite mais tranquila, o nosso corpo fica tranquilo e o nosso espírito consegue fazer o trabalho de recarregar. Físico recarregado, espírito recarregado, quando a gente acorda de manhã, muitas vezes a gente acorda bem, acorda se sentindo descansado, tá? Então, basicamente é isso que acontece. Por conta disso, a gente está falando aqui de alimentação, então descanso físico, nutrição, a alimentação ruim ou alimentação pesada vai nos deixar letárgico, porque o nosso organismo vai virar toda a nossa energia para ajudar a processar, né, a nossa alimentação. Quanto mais gordurosa, mais difícil de digestão, mais energia o nosso corpo precisa utilizar para digerir, isso nos deixa com sono, né? Tem muita gente que almoça e logo na sequência tem sono, exatamente porque é o momento em que o seu corpo está usando boa parte da energia dele para poder processar. Por isso, fala-se que devemos consumir alimentos mais leves, alimentos não gordurosos, porque isso também ajuda na disposição do dia a dia. Passando essas partes físicas, então eu não estou com sono, eu estou me nutrindo bem, eu tenho, né, disposição para fazer as coisas, mas em algum momento eu estou me sentindo com sono, né, e bocejando direto, alguma falta energética está acontecendo. Pode ser um roubo de energia? Pode. Esse roubo de energia pode ser de uma outra pessoa, né, que muitas vezes está nessas condições de falta energética e ela começa a puxar energia de onde ela pode puxar, porque ela está num baixo padrão vibratório e o corpo dela está precisando de uma energia de um padrão vibratório mais alto. Se você não consegue controlar isso, muito provavelmente ela pode sugar, e aí é o que a gente chama de vampiros energéticos, né? Encarnados, e aí vai estar sugando a sua energia, ou um espírito desencarnado também puxando a sua energia. Ele pode ser um sofredor, por exemplo, que ele não sabe o que ele está fazendo, mas ele sente uma dor, ele sente algum tipo de angústia e ele acha essa energia dentro do seu padrão vibratório e ele começa sem querer mesmo se alimentar dessa energia para se sentir um pouco mais fortalecido. Ou pode ser o que a gente chama de um obsessor, uma entidade, né, um espírito desencarnado que sabe que está fazendo, que sabe que está puxando a sua energia e está roubando a sua energia sem pedir. Também pode acontecer muito. Então é importante também fazer esse roteiro, né, de observação. É alguém do físico? Às vezes acontece, a pessoa mora num apartamento, a pessoa do andar de cima está completamente desequilibrada e se eu estou no mesmo padrão vibratório que ela consegue puxar a minha energia e eu acabo sentindo, ela nem sabe que eu estou aqui embaixo, mas é tudo por vibração. Ou pode você estar ali numa reunião com um cliente, por exemplo, e ele está puxando a sua energia porque ele está tentando, de repente, te manipular ou porque ele está realmente puxando a sua energia porque quer te controlar e por aí vai. Existem várias formas, né, de trocas energéticas que podem te deixar desgastado. O mais importante é, se você tem conhecimento energético, se você tem conhecimento do porquê você está bocejando, você precisa buscar o conhecimento de como recarregar a sua energia, porque energias para puxar você vão ter aos montes, né? A gente tem aí espíritos por todos os lados, a gente tem pessoas desequilibradas por todos os lados, e o mundo em que a gente vive, a maior parte das pessoas tentam manipular umas às outras. Então a gente vive o tempo inteiro em locais onde nós vamos ser puxados, ou seja, por encarnados, ou seja, por desencarnados. Então o mais importante aí é saber, primeiro identificar, é físico, não é? Pode ser energético, da onde está vindo, mas o mais importante
eu preciso também saber repor. Se eu não sei identificar de onde está vindo, mas eu sei me bloquear e eu sei repor a minha energia, eu fico imune, né, a esses ataques, ou eu não sinto tantos reflexos dos ataques que estão vindo. Tá? Então é muito importante o conhecimento energético, entender sobre o que é prana é muito importante, o que é o duplo etérico é muito importante, o que é o perispírito é muito importante, como funcionam, né, os processos de recarga energética e transmutação energética são muito importantes, e entender, claro, como funciona a bioenergia, né, como é que é a nossa energia através dos nossos chakras e as trocas energéticas que acontecem. Existem aqui vídeos que eu falo bastante sobre chakras, eu falo bastante sobre obsessão, porque no caso da obsessão também é uma puxada de energia. A gente tem obsessores encarnados, também funcionam da mesma forma, a gente entra no mesmo padrão vibratório e acaba trocando energia e saindo desgastado. Então a gente precisa entender como funciona a nossa energia, nós somos pura energia, né? E saber controlar ela, saber como lidar com ela aqui no nosso plano, aqui na Terra. Tá? Tem um vídeo aí também que eu falo sobre locais, né? A energia do ambiente não é da pessoa, é a energia das pessoas que vivenciam aquele ambiente também podem nos poluir, e às vezes a gente não está sendo puxado, a gente está sendo energizado negativamente porque a gente também já está num padrão aberto energeticamente. Isso também pode dar estas mesmas sensações, às vezes não o bocejo, mas um cansaço, uma dor de cabeça, uma dor nas costas, entre tantas outras coisas. Então, respondendo à pergunta, o bocejo pode ser uma puxada energética? Pode. Tem gente que fica mais irritado ainda por saber, né, que talvez alguém está puxando a sua energia. E o fato de você ficar irritado com a pessoa que está puxando a sua energia vai fazer com que ela puxe mais, e aí mais pessoas ainda puxem mais, e aí mais obsessores se aproximam de você para poder puxar a tua energia. Então, não importa se a pessoa que está puxando energia, se é um obsessor que está puxando energia, se é um espírito sofredor que está puxando energia, ou se é o próprio ambiente que vai puxar a sua energia. O que importa é o conhecimento daquilo que você pode controlar. Você não pode controlar a pessoa que está na sua frente, nem os obsessores, nem os espíritos, nem o ambiente, mas você pode controlar a sua própria energia. Então, ter o conhecimento sobre como você manipula a sua própria energia é o mais importante. Tem um espírito que sempre orienta a gente, professor, que ele fala que a maior forma da gente se proteger de ataques energéticos é sorrir, né? Mas a gente sabe que sorrir o tempo inteiro é bastante difícil, mas não é sorrir com a boca, né? É sorrir com o coração, é estar em equilíbrio, estar em harmonia, né? Não importa o ambiente que você esteja, não importa a pessoa que você esteja, e olhando isso para todos os seus dias, né? Não é só porque neste momento eu estou bem, eu estou em paz e apareceu alguém na minha frente e está roubando a minha energia, mas eu também não sei como foram os meus dias lá atrás, né? Então eu tenho que ter uma constância nesse equilíbrio energético. Conforme a gente vai tendo isso, a gente recarrega melhor a nossa energia no sono, a gente se aproxima melhor de espíritos potencialmente positivos que vão nos proteger, a nossa própria energia vai nos proteger, então a gente fica, se for puxado, a gente não sente, né, esse reflexo, e se realmente houver um ataque, a gente sabe travar e recarregar, né, de uma forma mais tranquila. Então o sorriso é importante, mas o conhecimento e a manipulação energética também é muito importante, tá bom? Tem vários aspectos aí legais para a gente poder falar, mas isso fica para outro vídeo, até porque o assunto aqui é sobre o bocejo. Então, respondendo à pergunta, sim, o bocejo pode ser um roubo energético, mas também não. Talvez ele não seja um roubo energético, pode ser o almoço que você fez ali, muito gorduroso, muito pesado, ou à noite, né, que você deixou de dormir. Tem muitos aspectos aí que podem gerar estes bocejos, e ele é o menos importante de tudo isso. O que importa realmente é quando você sabe controlar a sua própria energia. Para quem trabalha em centros espíritas, médiums, né, que trabalham em centro espírita, vai perceber que isso acontece muito. Você entra dentro do centro espírita, você começa a bocejar e lacrimejar o olho, bocejar e lacrimejar o olho. Isso acontece muito comigo, porque muitas vezes um trabalho mais denso, de desobsessão, ou um trabalho que a gente chama de linha de geral, né, que
vem cuidar de problemas das pessoas que são problemas do cotidiano, problemas energéticos mesmo, às vezes tem algumas obsessões. Os nossos próprios protetores vão conectando os obsessores, vão conectando a energia das pessoas que vão lá pedir ajuda para que a gente possa doar a energia. O trabalho de um médium, muitas vezes, a maior parte das vezes, é doar energia. A gente doa a energia no passe, a gente doa energia quando está mentalizando, a gente doa energia o tempo inteiro para espíritos e para encarnados. Mas a gente aprende a fazer, né, a puxar a energia negativa, fazer a transmutação dela e devolver a positiva. Então a gente não fica sem, porque a gente está sempre recarregando. Então faz parte do processo, faz parte do nosso fluxo energético, trocar energias o tempo inteiro. Então não se preocupe com o bocejo, se preocupe mais em adquirir o conhecimento para que você possa realmente aprender a manipular esta energia, tá bom? Se esse vídeo aqui foi interessante para você, não deixa de dar a curtida, é importante para que o YouTube saiba, né, que esse vídeo é relevante, mostre para outras pessoas. Compartilhe com as pessoas que você conhece, que às vezes tem essa dúvida aí. Ajuda bastante também o nosso canal a aparecer para mais pessoas, para que a gente possa conseguir levar, né, essas informações aí que muitas vezes são muito úteis para as pessoas que têm dúvida, às vezes têm até medo, né? Então é legal a gente sempre compartilhar este conhecimento, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo e até lá!